Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. O nosso convidado de hoje é o deputado estadual Álvaro Dias, do PMDB, que vai participar conosco do Boa Tarde Cidadão, ao vivo e com a sua participação. Como é que eu faço para participar, Robson? É muito fácil, muito simples, você já sabe. Basta mandar mensagem de texto ou WhatsApp para o 99982, tem um 9 a mais, 999827916, de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Você constrói e participa conosco no Boa Tarde Cidadão, ao vivo, pela Band Natal. Um detalhe importante, né? Você que está em todo o estado do Rio Grande do Norte, na região do Seridó, Caicó, também pode interagir com a gente, né? Está aqui o telefone, está aqui o contato e você vai construir junto conosco este programa sempre feito por nós e por você que está em casa nos acompanhando, né? E também uma outra informação é que, excepcionalmente, amanhã o nosso Boa Tarde Cidadão, como estamos acompanhando uma série de jogos que a Rede Bandeirantes Nacional está transmitindo, jogos de vôlei da Liga Mundial ligada à FIFA, nós amanhã, excepcionalmente, teremos o nosso programa gravado e indo ao ar às 8 horas da manhã, né? E na quinta-feira a mesma coisa vai se repetir. Na quinta-feira também teremos o programa às 8 horas da manhã, em virtude desses ajustes por causa da programação nacional, que a Rede Bandeirantes tem transmitido esses jogos ligados à Liga Mundial de Vôlei, ligado à própria FIFA, né? Então, fiquemos atentos a esse período que estamos passando com essas modificações. Mas é coisa rápida, passageira, e a gente retoma sempre o nosso Boa Tarde Cidadão ao vivo com a sua participação. E eu lembro a você que nos acompanha, que está no ar nosso site, nosso blog, www.robsoncarvalho.com, nosso site, nosso blog da Política e Cidadania. Lá existe o Fale Comigo. Tem algum problema no seu bairro, na sua rua? Você envia a sugestão, envia o comentário, a reclamação, a denúncia, e eu vou receber e vamos repercutir aqui através de entrevistas ou de comentários, de emissão aqui da nossa opinião no Boa Tarde Cidadão, em relação a esses problemas do dia a dia, no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, você que está no interior do Rio Grande do Norte. Nós vamos agora a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos conversando com o deputado estadual Álvaro Dias, do PMDB, que conosco vai abordar assuntos ligados à sua atuação parlamentar, falar também sobre política partidária, né, no plano estadual e na sua região do Seridó, sobretudo na terra de Caicó. Até já. Motorista que respeita as leis de trânsito, dirige bem e faz o bem para todo mundo. Dirigir bem é respeitar os sinais. Parar antes da faixa, também. Não usar o celular enquanto dirige é super do bem. Quem não respeita as leis e a vida dos outros, leva multa e pontos na carteira. Respeitou as vagas de estacionamento? Muito bem, gostei. Campanha Motorista do Bem, Trânsito também. Detran RE, Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Promoção com qualidade, promoção com variedade, promoção com muitas ofertas. É no Nordestão, é amanhã. Frango in natura sem miúdo Copacol, quilo, 4,69. Patinho bovino resfriado Friboi em peça, quilo, 17,49. Costela bovina congelada Grill Friboi, quilo, 9,98. E na padaria Nordestão, todo dia tem promoção pra você. Promoção é Nordestão, Nordestão é promoção. Promoção com carinho e dedicação é no Nordestão. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Ao meu lado está o deputado estadual Álvaro Dias, do PMDB. Seja bem-vindo, deputado, ao Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson Carvalho, boa tarde, telespectadores. É um prazer muito grande participar desse programa para discutir, debater, enfim, tirar dúvidas ou esclarecer quaisquer questões pertinentes perguntadas pelo nosso entrevistador, Robson Carvalho. Uma boa tarde a todos.
Iniciar falando um pouquinho sobre Rio Grande do Norte, depois a gente conversa também sobre política partidária, sobre Siridó, Caicó, por aí vai, e falaremos também sobre a atuação do deputado Álvaro Dias na Assembleia Legislativa, ele que também já foi presidente da Assembleia e deputado federal. Eu gostaria que você pudesse compartilhar conosco a visão que você tem ao longo desse período de 6 meses que o governo do Rio Grande do Norte está sob a nova administração. O governador Robson Faria, nós temos uma relação de muita proximidade com ele, até pelo fato de ter sido deputado estadual conosco por vários mandatos, algumas legislaturas que compartilhamos no plenário da Assembleia Legislativa, conheço, então posso dizer que profundamente até o comportamento, o caráter, a boa vontade e as suas boas intenções com relação a fazer um bom governo. O governo está apenas começando, tem as suas dificuldades iniciais, mas eu acredito que Robson Faria, pela sua competência, pela sua habilidade, pela experiência que ele adquiriu ao longo do tempo, deverá fazer um bom governo em favor do Rio Grande do Norte. E eu gostaria de saber como é que está hoje a própria posição, de maneira geral, da bancada do PMDB na Assembleia Legislativa em relação ao governo do Estado. Acho que a bancada do PMDB tem assumido uma postura de independência quando as matérias são interessantes, a favor do povo, do Estado do Rio Grande do Norte, e nós temos votado e nos posicionado favoráveis aprovando essas matérias. Então, acho que a bancada do PMDB tem seguido uma linha de independência no plenário da Assembleia Legislativa. O deputado Álvaro Dias andou arengando, para usar uma palavra assim bem, às vezes interiorana, né? Mais antiga, arengando com o deputado Vivaldo Costa. O que é que está vendo? Não, o deputado Vivaldo Costa, ele às vezes exagera nas suas afirmações, ele quando analisa ou se autoanalisa, ele o faz exageradamente e esquece muitas vezes até de ter um certo respeito pelos adversários, quando deveria ter. Mas ele esquece o seu passado, quando ele, por exemplo, agora menospreza o candidato ou os possíveis candidatos do PMDB, ele esquece que, na verdade, Vivaldo não deixa de ser um perdedor de eleições no estado do Rio Grande do Norte, porque ele perdeu 2 eleições para deputado estadual, perdeu 2 eleições para prefeito e perdeu a eleição de deputado federal. Então, ele não é esse candidato com essa fortaleza inexpugnável que ele tenta apresentar ao grande público. E ele deveria pensar um pouco nisso para deixar de fazer tanto exagero nas suas afirmações. Ele vai, se for candidato, sofrer a 3ª derrota para a Prefeitura Municipal de Caicó. O seu partido, PMDB, tem filiado aos seus quadros o prefeito da cidade de Caicó, Roberto Germano. Ele deverá ser candidato à reeleição? Sim, acho que sim. O Roberto Germano deverá ser candidato à reeleição. Tem tudo para que nós possamos caminhar juntos. Essa é a tendência natural. Estamos conversando, procurando nos acertar. E assim, apesar de não ter um compromisso firmado com o prefeito Roberto Germano, eu digo que a tendência natural seria nós caminharmos juntos nessa eleição municipal. Vamos aguardar, precisamos ter algumas conversas, debater alguns assuntos e encontrar uma saída em conjunto para determinadas situações. Se o Roberto Germano não for o candidato do PMDB apoiado por Álvaro Dias, quais seriam as outras opções para disputar a prefeitura de Caicó? O PMDB é um partido forte, pujante, tem várias alternativas que nós poderemos analisar no momento oportuno. Apenas agora prefiro, em respeito ao PMDB ter um candidato que está à frente da Prefeitura Municipal, não fazer especulações, mas nós temos um leque de opções para apresentar como candidato a prefeito. Mas a tendência natural, digo, repito e reafirmo, é apoiar a candidatura do atual prefeito Roberto Germano. Como é que você avalia um quadro na cidade de Caicó, por exemplo, onde você tenha os nomes de Vivaldo Costa disputando a prefeitura de Caicó, o atual prefeito Roberto Germano disputando a reeleição pelo PMDB e a candidatura também de Franciele Lopes, que deverá novamente disputar a prefeitura de Caicó. Pode ter surpresa, pode ter novidade nessa eleição? Acredito que não. Acho que a tendência natural é a eleição
ficar entre as candidaturas de Vivaldo Costa e Roberto Germano. Franciele, inclusive... Mas na eleição passada aconteceu, me parece que um fenômeno, digamos. Ela bateu, inclusive, o próprio candidato Vivaldo. Mas aí entenda, cada eleição é uma eleição. Cada eleição tem a sua peculiaridade, a sua característica e nunca uma é igual à outra. Na eleição passada, o candidato apresentado pelo sistema de Vivaldo Costa foi Hugo Marinho, que era uma figura desconhecida, era uma figura que nunca tinha disputado uma eleição e apesar de ter recebido o apoio do deputado Vivaldo Costa e do seu irmão, o prefeito de Caicó, teve algumas defecções dentro do próprio sistema, de pessoas que não concordavam com essa candidatura e realmente foi uma candidatura que caminhou com o sistema vivaldista fragmentado, que no caso com a eleição dessa agora atual que vai acontecer, sendo o candidato deputado Vivaldo Costa, ele consegue unir todo o seu sistema político, consegue unir a sua família, consegue unir os principais candidatos, entre os quais o próprio Nilson Dantas, que tem uma ligação umbilical com o Vivaldo e que está se apresentando como possível candidato a prefeito. Caso o candidato seja Vivaldo, todas essas pessoas voltam a se aglutinar em torno do seu nome. E uma outra pergunta que lhe faço também é hoje, como é que está a situação da avaliação do povo da cidade de Caicó em relação à atual administração? Há uma perspectiva de satisfação? As pessoas de Caicó realmente sentem-se contempladas com a administração do prefeito ou há um clima realmente de algumas reclamações de setores que não aconteceram diante de promessas que aconteciam no período da campanha política? Realmente, as pesquisas de opinião que nós estamos tendo acesso, que tivemos acesso recentemente, mostram que a situação do prefeito Roberto Germano hoje não é confortável. Mas eu acredito que ele tem tempo ainda pela frente, ele está iniciando um leque de obras através de recursos que ele conseguiu liberar, oriundos de emendas parlamentares que foram apresentadas por deputados federais, inclusive o ex-deputado Henrique Eduardo Alves, que apresentou várias emendas e essas emendas aprovadas agora estão tendo os seus recursos liberados, então ele vai ter aí um tempo possível, um tempo necessário para realmente apresentar uma boa administração e dar uma resposta a várias situações que hoje está deixando a desejar através da sua administração. Mas ele tem tempo e eu acredito que ao final da sua administração ele vai terminar bem avaliado pela população da cidade de Caicó. Temos aqui a participação aqui do telespectador, né? Um abraço aqui. A Jorge Célio está nos acompanhando, obrigado pela sua audiência. E também, deixa eu ver aqui, quero mandar um abraço para todos vocês, obrigado pelo abraço também e por gostar do nosso programa. É o Luciano Coutinho, do bairro Solidade, na Zona Norte de Natal, né? Ele manda um abraço aqui, diz que o pessoal do Arraiá Balão Dourado, que ganhou o Festival do Nordeste em Maceió, está nos acompanhando. Um abraço a todos vocês e obrigado pela audiência. Pergunta aqui para o deputado Álvaro Dias, do Flávio Martins, que nos acompanha em Macaíba. Ele gostaria de saber, ele narra aqui que é do Seridó, mas mora hoje em Macaíba. Gostaria de saber como é que está a situação da água no Seridó e o que o deputado tem ajudado a fazer para tentar minimizar essa situação. Essa situação da seca em Caicó é uma realidade dura, é uma realidade que tem afligido a toda a população, angustiado a todos nós, até pelo fato de que nós nos encontramos agora praticamente no 4º ano consecutivo de seca. É uma realidade assustadora. Os reservatórios de água estão todos se acabando, secando, inclusive o próprio Itães, que é o principal reservatório que abastece a cidade de Caicó. Se não fosse a adutora Piranhas Caicó, que nós conseguimos durante o governo Garibaldi Filho ser instalada, construída e abastecer hoje 40% da cidade, o Itães já tinha secado. Então, realmente é uma realidade assustadora. Nós vamos nos encontrar em breve com o governador Robson Faria. Vamos fazer um apelo no sentido de que seja agilizada a perfuração de poços tubulares profundos, se houver condições, que dá uma vazão bem maior de água. Vamos solicitar que seja feita a perfuração de poços tubulares na zona urbana para realmente ajudar a contribuir com o abastecimento da água da cidade de Caicó, porque a situação é
realmente de muita aflição, de muita preocupação para todos nós. Providências urgentes e imediatas precisam ser tomadas. Nós estamos agora lutando por essa situação paliativa, por uma solução paliativa, mas eu acho, Robson... Qual seria a solução de curto prazo, né? Porque tem algumas soluções aí que, sem dúvida, vão demandar um prazo médio até longo, algo mais definitivo. Mas nessa emergência, o que é possível fazer? Nessa emergência, na nossa avaliação, pela conversa que nós tivemos com alguns técnicos, inclusive com o secretário de Recursos Hídricos, a solução mais imediata é a perfuração de poços tubulares. A solução a médio prazo é justamente a conclusão da barragem das Oiticicas, que é uma grande luta nossa. Desde que assumimos o nosso mandato como deputado federal no ano de 2003, que nós, durante 4 anos consecutivos, apresentamos emendas e lutamos pela continuidade da construção da barragem das Oiticicas. É verdade que, na época, não pôde ela ter continuidade, mas nós lutamos e é realmente, ainda hoje, a grande solução para a região do Seridó. Teve andamento com algumas emendas aprovadas e os recursos liberados por Henrique Eduardo, quando presidiu a Câmara Federal, mas agora as obras encontram-se praticamente paralisadas. É preciso que sejam retomadas realmente numa velocidade que possa acontecer o seu desdobramento e a conclusão no mínimo tempo possível, para que possa atender e resolver essa situação. E eu acho que a grande solução para a região Nordeste, para o Rio Grande do Norte, é a reestruturação, reformulação e recriação da Sudene, para que ela possa voltar a funcionar nos moldes em que ela foi idealizada e elaborada pelo seu criador e seu fundador, Celso Furtado. Uma entidade que realmente priorizava soluções técnicas, sem interferências políticas, com um orçamento próprio, com recursos administrados pelos próprios órgãos, pelos próprios diretores da entidade, sem nenhuma interferência política. Acho que a grande solução para a região Nordeste é a recriação e reformulação da Sudene. Vou lutar por isso com unhas e dentes, porque tenho lido, me aprofundado sobre o assunto e acho que as secas não vão parar de existir. Existem desde que o Nordeste é Nordeste e desde que o Brasil é Brasil. Então é preciso uma solução de convivência com as secas. E essa solução só pode ser pensada, criada, estruturada por técnicos competentes dirigindo a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. Só um detalhe aí que, particularmente, eu não sei se não haveria interferência política na Sudene, né? Um órgão assim, que realmente, eu acho que ao longo do tempo sofreu sim interferências políticas, né? Como o próprio Denox e alguns outros que são criados diante de situações como essas, né? De se vender solução diante do caos da seca, mas na verdade aqui e acolá a gente percebe alguns desvios de função ou mesmo de característica na própria condução de instituições como essa, que aí sim, se fosse só técnica, teria realmente sua importância. Você tem razão quando você fala que ela se desvirtuou. É verdade. A Sudene, quando foi criada pelo presidente Juscelino Kubitschek, ela foi criada dentro de uma catástrofe, uma seca catastrófica que abalou os alicerces da região Nordeste, e ele precisou dar uma resposta a nível nacional com relação a essa situação. O gado morrendo, o rebanho dizimado, as pessoas em dificuldade, e ele teve de criar a Sudene, até porque ele estava construindo Brasília. E havia uma crítica muito grande ao volume de recursos que estavam sendo despendidos para a construção de Brasília. Então ele criou a Sudene, entregou a um técnico competente, Celso Furtado. Ela permaneceu aí durante muito tempo sem interferência política, inclusive Celso Furtado foi mantido por João Goulart, e aí depois veio a história que todos conhecem. Veio a ditadura militar, se implantou em nosso país, que aos poucos desvirtuou o sentido, a perspectiva pela qual a Sudene foi criada, e realmente ela mudou o seu rumo, mas ela sendo recriada, reestruturada, reformulada nos moldes que foi implantada por Celso Furtado e um grupo de economistas, seria a grande solução para a região Nordeste. Estamos conversando com o deputado estadual Álvaro Dias, do PMDB. Vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho continuaremos com essa entrevista, respondendo a mais perguntas de telespectadores. Mande logo a sua pergunta, 999827916. Não vale telefonar, é mensagem de texto ou WhatsApp. A gente volta já.
importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer. Bom mesmo é ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano, lições pra vida toda. Motorista que respeita as leis de trânsito, dirige bem e faz o bem para todo mundo. Dirigir bem é respeitar os sinais. Parar antes da faixa, também. Não usar o celular enquanto dirige é super do bem. Quem não respeita as leis e a vida dos outros, leva multa e pontos na carteira. Respeitou as vagas de estacionamento? Muito bem, gostei. Campanha Motorista do Bem, Trânsito também. Detran RE, Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Promoção com qualidade, promoção com variedade, promoção com muitas ofertas. É no Nordestão, é amanhã. Frango in natura semiúdo Copacol, quilo, 4,69. Patinho bovino resfriado Friboi em peça, quilo, 17,49. Costela bovina congelada Grill Friboi, quilo, 9,98. E na padaria Nordestão, todo dia tem promoção pra você. Promoção é Nordestão, Nordestão é promoção. Promoção com carinho e dedicação é no Nordestão. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o deputado estadual Álvaro Dias do PMDB. Você que está em casa nos acompanhando, manda a sua pergunta através do 999-827916, WhatsApp ou mensagem de texto para interagir conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Deputado, temos aqui mais participação de telespectadores, o povo quer saber seus candidatos, né? Temos aqui a participação do Edivaldo, que pergunta com quem você vai caminhar lá em Jardim do Seridó, né? Seu candidato a prefeito. Nós temos definido aí algumas candidaturas na região do Seridó. Eu queria dizer que o nosso polo de atuação é Caicó e Parelhas. Nós temos uma relação muito grande com o Antônio Petronilo, que ia ser candidato a deputado estadual, depois desistiu, passou a nos apoiar pela boa relação, amiga, fraterna, de longa convivência que temos tido ao longo do tempo com esse grande líder na cidade de Parelhas. E nós vamos nos encontrar com ele e discutir algumas questões, como, por exemplo, o candidato da cidade de Parelhas, eu já sei. Nós vamos apoiar Alexandre Petronilo, que é filho de Dr. Antônio. Na cidade de Jardim do Seridó, nós vamos conversar com o doutor Anchieta, com o doutor Antônio. Doutor Antônio sempre teve uma grande votação, inclusive quando foi candidato a deputado estadual, teve 3.000 votos na cidade de Jardim do Seridó. É médico, atende lá, faz cirurgia, diariamente está com o seu consultório atendendo o povo de Jardim do Seridó e Parelhas, e nós temos de discutir, de conversar com esses líderes que são pessoas que nos acompanham e que nos apoiaram. Na cidade de Jardim do Seridó, vamos conversar com o doutor Anchieta e doutor Antônio Petronilo para decidir quem vai ser o candidato. Parelhas, Alexandre Petronilo, que é filho do doutor Antônio. Caicó, nós já falamos aqui no início do programa, a tendência a apoiar Roberto Germano. E nos outros municípios todos da região do Seridó, que é a nossa principal base eleitoral, nós vamos ter uma participação apoiando um candidato, provavelmente, se possível, do nosso partido, o PMDB. Uma pergunta aqui do João Ricardo, se há algum posicionamento na cidade de Cruzeta. A cidade de Cruzeta, nós tivemos o apoio lá de Geraldo Alves, ex-prefeito,
vamos procurar conversar com o Geraldo Alves para encontrar aí uma solução, vamos discutindo encontrar aquele que vai ser o candidato que nós provavelmente iremos apoiar. Vamos, de acordo com a liderança de cada município. Lá em Cruzeta, Geraldo Alves e o próprio Antônio Petronilho, que também tem uma grande participação lá, teve uma boa votação, é médico, atende lá. Então, todas aquelas cidades ali próximas a Parelhos, nós vamos conversar com o Antônio Petronilho. Em especial, Cruzeta com Geraldo Alves e com ele. Temos aqui a participação do nosso telespectador Luciano, que gostaria de saber qual é a sua... Ele é de Igapó, aqui em Natal. Eu gostaria de saber qual é a sua posição em relação à possível privatização da CAERN, se é uma posição favorável ou contrária. Acho que essa questão da privatização da CAERN, eu estou ouvindo aí essa questão pela primeira vez suscitada aí pela telespectadora. Acho que é uma questão que tem de ser aprofundada, discutida, debatida, analisar os prós e os contras que existem acerca dessa possível privatização, e aí, depois de discutir, de aprofundar o assunto, nós formaremos uma opinião, um conceito e nos pronunciaremos. Mas, por enquanto, eu prefiro aguardar um pouco para me pronunciar a respeito dessa situação. A pergunta aqui do Jonatas, que está nos acompanhando aqui em Natal, ele gostaria de saber qual a sua atuação na área da saúde, se já apresentou algum projeto nesta área na Assembleia. A nossa atuação na área da saúde é uma atuação bastante consistente. Nós, inclusive, agora, recentemente, levamos até Caicó o secretário de Saúde, doutor Lagreca. Foi conosco, eu sou, inclusive, tenho a honra de presidir a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, e nós estamos tomando a iniciativa pioneira de interiorizar os trabalhos da Comissão de Saúde. Levamos até a cidade de Caicó doutor Lagreca, que conosco visitou o Hospital Regional, que passou por um problema sério de desabastecimento, que foi solucionado. Verificamos que a UTI da cidade de Caicó possui apenas 5 leitos e que com 5 leitos ela não recebe recursos do SUS, por isso ele vai ampliar para 10 leitos, que aí passa a receber recursos do SUS e, claro, dessa forma, a visita que ele fez à cidade de Caicó também pôde verificar que a instalação elétrica do Hospital Regional precisa ser reformulada. Deputado, e se comprometeu. Nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer a sua participação no Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu aqui agradeço, então. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão, mas você continua ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã com o nosso Boa Tarde Cidadão.